segunda-feira. Pronto, vou explicar aqui como é que vai funcionar. A prova ela vai ficar disponível para vocês a partir de segunda-feira, tá? Dia 7 de dezembro, e ela vai ser disponibilizada no AVA, tá? Como foi a AV2, assim será também a AV3. E ela vai ficar disponível para vocês do dia 7 ao dia 9, tá? E aí, a segunda chamada vai ser na sexta, mas dia 11, mas só vai ficar disponível no horário da aula, tá? Então, do dia 7 ao dia 9, primeira chamada, dia 11, segunda chamada, mas que só ficará disponível no horário da aula. Então, o ideal é que façam logo a primeira chamada, porque tem esse prazo maior para que vocês resolvam a prova e repostem, né? E postem a resolução no AVA, tá? Ok, Stephanie? Beleza. Então, vamos lá. A atividade que eu coloquei aí, né, estou apresentando aí para vocês, a atividade 1, referente à unidade 5, em que nós tratamos sobre o passivo, tá? Então, de acordo com a estrutura conceitual, o CPC 00, né, o pronunciamento contábil, defina passivo. Defina passivo e quais critérios devem ser satisfeitos para que exista passivo. Então, de acordo com o CPC 00, passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, é aquela obrigação presente onde a entidade ela tem que transferir um recurso econômico, né? E essa obrigação presente ela é resultado de eventos ocorridos no passado, tá? Sim, Lucas, a prova vale 10. Então, como resultado de eventos ocorridos no passado. E quais critérios devem ser satisfeitos para que exista passivo? Para que exista passivo, três critérios devem ser satisfeitos. Quais são eles? A entidade tem uma obrigação, né? A entidade deve ter uma obrigação. 2, a obrigação é de transferir um recurso econômico, então, primeiramente, ela tem que ter uma obrigação para que exista um passivo. Sem uma obrigação, não existe o passivo. E qual é essa obrigação? A obrigação é de transferir um recurso econômico. E essa obrigação, 3, e essa obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados, tá? Então, são 3 critérios que devem ser satisfeitos para que exista passivo, né? A entidade tem uma obrigação, a obrigação é de transferir um recurso econômico e, por último, a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados, tá? Quais os requisitos básicos para que haja um efetivo reconhecimento de um passivo? Então, para que haja um efetivo reconhecimento de um passivo no balanço patrimonial, o que é necessário? Quais são os requisitos básicos, né? Primeiro, é fundamental que se atenda a 4 requisitos básicos, né? Então, a pergunta é, quais são esses requisitos básicos, né? Porque para que haja um efetivo reconhecimento de um passivo, né, no balanço patrimonial, é fundamental que se atenda a 4 requisitos básicos. Quais são esses requisitos básicos? Deve representar uma obrigação, precisa ser obrigatoriamente mensurável, né? A obrigação ela tem que ser mensurada, né? Obrigatoriamente. Quando a gente fala em mensurável, mensurar é medir, né? Avaliar. Essa obrigação ela deve ser relevante. E o quarto requisito, ela tem de ser precisa. O que quer dizer isso? Deve saber exatamente a quem pagar, quando pagar e quanto será o valor a ser desembolsado. Porque a gente viu que a obrigação, o passivo, ele se difere das provisões justamente por isso. Porque lá na provisão, ela é baseada em estimativas.
A provisão, ela é baseada em estimativas, e no caso do passivo, essa obrigação, ela tem que ser precisa, ou seja, deve-se saber exatamente a quem pagar, quando pagar e quanto será o valor a ser desembolsado. Lá na provisão, nós vamos ter estimativas e incertezas, porque justamente não se sabe quando será pago, quanto será o valor a ser desembolsado e se realmente vai ser, né? Porque pode ser que como as provisões, elas são, como as provisões, elas são baseadas em incertezas e estimativas, e são, na maioria dos casos, né, com processos judiciais, e aí vai depender da decisão do juiz, que vai dizer se a entidade paga ou não aquela obrigação, né, aquela despesa que foi registrada anteriormente como obrigação. Então, os requisitos básicos são esses: deve representar uma obrigação, precisa ser obrigatoriamente mensurável, deve ser relevante e tem de ser precisa, né? Deve saber exatamente a quem pagar, quando pagar e quanto será o valor a ser desembolsado, tá? Então, são esses os requisitos. Terceira questão: qual a diferença entre uma exigibilidade normal e uma exigibilidade contingente? É justamente isso que eu estava falando, né? Que as exigibilidades normais são aquelas que surgem da atividade normal da companhia. Se a companhia tem empregado que presta serviço, nós vamos ter obrigações com a folha de pagamento, obrigações com os empregados. Né? Se ela tem se ela vende, ela vai ter obrigações de impostos a recolher. E todos os impostos, né, que são provenientes, que devem ser recolhidos, né, retenção de impostos sobre serviços, todos os impostos. Além disso, nós temos ainda como exigibilidade normal, se ela faz algum empréstimo ou financiamento para financiar a sua atividade, ela vai ter uma obrigação com uma instituição financeira. Então, as exigibilidades normais são todas aquelas que surgem da atividade normal da companhia, enquanto que a exigibilidade contingente, não. Né? A exigibilidade contingente, ela não surge da atividade normal da companhia. Nós vimos o caso das provisões de riscos, que eu expliquei para vocês. Eita, que os cachorros hoje estão que estão. As provisões de riscos que eu citei para vocês, não é? Quando, por exemplo, um empregado ele entra na justiça contra a empresa, foi demitido, né? E ele entra na justiça contra a empresa alegando que o valor recebido na sua rescisão estava incorreto. Então, isso aí não faz parte da atividade normal da empresa, né? A gente vai ter uma obrigação que tem as mesmas características do passivo, mas é uma obrigação baseada em estimativas e incertezas. A exigibilidade contingente são essas obrigações, são as provisões, né, que são baseadas em estimativas e incertezas. Por quê? A companhia vai registrar essa provisão de risco se ela for definida como um risco provável, ela vai ser registrada pela contabilidade e vai ser evidenciada em notas explicativas. E aí vai ficar aguardando o retorno, né, o resultado disso, de acordo com o juiz, né, se ela deve pagar ou não. Então, as exigibilidades normais, elas surgem da atividade normal da companhia, enquanto que as exigibilidades contingentes não, porque as exigibilidades contingentes são provisões, as provisões, elas são baseadas em incertezas e estimativas, e não faz parte da atividade da companhia. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Ok.
quarta questão. Obrigações podem surgir em decorrência de contratos, de obrigações estatutárias e práticas usuais de negócios. Cite um exemplo para cada um. Então, o que é que nós vamos ter? Contratos, né? Obrigações em decorrência de contratos. Nós podemos ter obrigações decorrentes de contratos, são contratos com fornecedores, né? A gente compra a prazo e tem uma conta a pagar, né? Então, é feito um contrato, pode ser feito um contrato com um fornecedor, contrato com o banco, quando se faz empréstimos e financiamentos, se tem os contratos, tá? Sempre tem, né? São feitos empréstimos e financiamentos, tem um contrato da entidade com o banco, né? Então, são dois exemplos, por exemplo, né? Fornecedores e os bancos. No caso das obrigações estatutárias, são aquelas obrigações que estão definidas em estatuto, tá? Então, você tem a obrigação de destinar X% para as reservas estatutárias. Então, vai estar lá definido no estatuto que deve se destinar tantos por cento para as reservas, tá? Reserva estatutária, reserva para contingências, né? Então, isso é uma obrigação estatutária. Outra obrigação estatutária, está lá definido no estatuto que tantos por cento deve ser destinado aos acionistas por meio de dividendos. Então, a gente vai ter uma obrigação dos dividendos a pagar, né? Isso também é uma obrigação estatutária. E uma obrigação proveniente de práticas usuais de negócios, nós podemos chamar as provisões para garantias, tá? Você vende um determinado produto e tem uma garantia, né? Você concede ao cliente uma garantia. Isso gera uma obrigação, que nesse caso também é chamado de provisões para garantias. Então, é um exemplo de práticas usuais de negócio, né? Obrigação referente às práticas usuais de negócio. Provisões para garantias. Quinta questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Que eu estou aqui na certeza de que está tudo claro, tudo entendido. Quinta questão. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras. Cite exemplos. Então, o CPC 00, ele traz formas em que a entidade pode liquidar uma obrigação. Quais são? Pagamento em caixa, transferência de outros ativos, prestação de serviços, né, a troca de uma obrigação por uma prestação de serviços, substituição de uma obrigação por outra também é uma forma de liquidação de uma obrigação, ou ainda a conversão da obrigação em algum item do patrimônio líquido, né? A obrigação, ela também pode ser extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor, né, que é pouco provável disso acontecer, mas pode acontecer se o credor renunciar, essa obrigação vai ser extinta, vai ser liquidada, e ainda pela perda dos seus direitos, né, aí essa obrigação pode ser extinta também, tá? Além dessas citadas pelo CPC 00, pode ser também pela renúncia do credor ou pela perda dos seus direitos, também pode ser extinta, liquidada uma obrigação, tá? Sexta questão. O que são provisões? Quando uma provisão deve ser reconhecida? Então, o que é que a gente pode considerar como uma provisão? O CPC que trata de provisões é o CPC 25. Ele traz lá o conceito de provisão, né? E a provisão, muito embora ela seja uma obrigação que tem as mesmas características do passivo, mas a provisão, ela é um passivo de prazo ou de valor incertos, tá? Então, o que são provisões? Provisões representam um passivo de prazo ou de valor incertos. Tá? As provisões, elas são baseadas em estimativas e incertezas. E quando é que ela deve ser reconhecida? Quando a entidade tem uma obrigação presente, como resultado de evento passado,
Seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação, e ainda quando possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Por isso que quando a gente tem uma provisão, ela vai ter que ter ou uma área jurídica da empresa, ou um escritório de advocacia terceirizado que vai avaliar o risco dessa provisão, tá? Ele vai dizer, olha, essa provisão é provável que a empresa perca e tenha que pagar esse valor, e o valor é X. Então, é necessário que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação para que essa provisão seja reconhecida, tá? É preciso que essa área jurídica da empresa ou esse escritório contratado, ele faça uma estimativa confiável do valor da obrigação para que possa ser registrado pela contabilidade. Porque no exemplo que eu citei para vocês, no caso do empregado, né? O empregado foi demitido e, de acordo com ele, a rescisão está incorreta, né? Um dos exemplos, né? Que é uma provisão de risco trabalhista. Ele pode pedir lá o valor que ele quiser, mas aí a área jurídica da empresa, ela vai avaliar aquele valor e vai dizer, olha, é provável que a empresa perca X. Então, ele faz uma estimativa, e essa estimativa ela tem que ser confiável para que possa ser registrado pela contabilidade. Por quê? Porque se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Então, tem que satisfazer essas condições. Tem uma obrigação presente como resultado de evento passado, seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação, pois sem essas condições, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Certo? Sétima questão, qual a diferença entre provisão e passivo contingente? Isso também vocês vão encontrar no CPC 25, tá? CPC 00 nós vamos ter lá o conceito de passivo, quando o passivo deve ser reconhecido, e em relação a provisões, CPC 25 é o CPC que trata dessas provisões. Então, as provisões são reconhecidas como passivo, né? Elas são passivas, as provisões, elas representam um passivo. Isso presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, tá? Então, as provisões, elas são reconhecidas como passivo, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, porque elas são obrigações presentes, né? As provisões, elas representam as obrigações presentes, e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar essa obrigação. Então, as provisões, elas são reconhecidas como passivo, por quê? Porque presume-se que possa ser feito, presumindo-se, né, que possa ser feita uma estimativa confiável, porque são obrigações presentes, e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação. E o que são os passivos contingentes? Os passivos contingentes, eles não são reconhecidos como passivo. Enquanto que as provisões são reconhecidas como passivo, os passivos contingentes não são reconhecidos como passivo. Por quê? Porque são obrigações possíveis, né? Lembram que eu falei que o risco ele é provável, possível ou remoto? A área jurídica vai ter que avaliar esse risco. É provável? Registra na contabilidade e evidencia em notas explicativas. É possível? Não registra na contabilidade, só evidencia em notas explicativas. É remoto? Nem registra na contabilidade, nem evidencia em notas explicativas. Então, os passivos contingentes não são reconhecidos como passivo porque são obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, ou ainda obrigações presentes, ou ainda porque não são obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento do CPC, tá? Do pronunciamento técnico, do CPC 25. Então,
eles não são reconhecidos, os passivos contingentes não são reconhecidos como passivo, e as provisões, elas são reconhecidas como passivo, porque no caso das provisões, presume-se que possa ser feita uma estimativa confiável. Nos passivos contingentes, as obrigações, os passivos contingentes são obrigações possíveis, né, tendo em vista que há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente, que possa levar a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento do CPC 25, né? Por quê? Porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos, né? Só se for possível. Os passivos contingentes, eles vão ser avaliados como possíveis, obrigações possíveis, e não obrigações prováveis, porque as obrigações prováveis, elas vão ser registradas na contabilidade e evidenciadas em notas explicativas. Oitava questão. Como a garantia dada por um fabricante no momento da venda para os compradores do seu produto deve ser reconhecida? Ela deve ser reconhecida pela melhor estimativa dos custos para conserto de produtos como garantia, produtos com garantia vendidos antes da data do balanço. Então, qual é a pergunta? Como a garantia dada por um fabricante no momento da venda? Então, o fabricante vendeu ao seu cliente e concedeu-lhe uma garantia. Então, como a garantia, a garantia dada pelo fabricante no momento da venda para os compradores, né, para os clientes, deve ser reconhecida. Essa provisão de garantia, ela é reconhecida pela melhor estimativa dos custos para os consertos de produtos com garantia vendidos antes da data do balanço. Então, quais são os custos que ela vai ter para poder consertar se houver problema? Se houver problema, quais são os custos que ela vai ter para poder consertar aqueles produtos? Então, essa provisão, ela vai ser reconhecida pela melhor estimativa dos custos para consertar os produtos com garantia, né, que foram vendidos antes da data do balanço. Então, vai ser o reconhecimento deve ser feito dessa forma, né? As empresas, elas estimam os custos que ela vai ter para consertar aqueles produtos que foram dada a garantia, né? Aqueles produtos em que foi concedida a garantia, né? Que foram vendidos antes da data do balanço. Então, são esses custos aí, o valor da provisão, né? A estimativa desses custos é o valor da provisão. Dúvidas? Nenhuma, então vou passar aqui, vou interromper a gravação, gravação não, a apresentação, para poder colocar aqui a atividade 6 e 7, né, que é o patrimônio líquido. 6 e 7, né, que é sobre o patrimônio líquido e receitas e despesas. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. A atividade 6 é referente ao patrimônio líquido, né? Então, de acordo com o CPC 00, define patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade, após a dedução de todos os seus passivos, de acordo com o CPC 00. Peraí, gente, só um instantinho. Tá aparecendo aí para vocês? Segunda questão, qual a finalidade de constituição de reservas no patrimônio líquido?
A constituição de reservas é normalmente exigida pelo estatuto ou por lei, tá? A constituição das reservas, ela é exigida pelo estatuto, normalmente, né? É exigida pelo estatuto ou por lei. No caso da reserva legal, que é uma das reservas de lucro, é exigida por lei, né? Por isso que é reserva legal. Para quê? Para dar à entidade e seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos. Então, a constituição de reservas é normalmente exigida pelo estatuto ou por lei, para dar à entidade e a seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízo, né? Outras reservas, elas podem ser constituídas em atendimento a outras leis, né, que concedem isenções ou reduções de impostos a pagar, né, que são aquelas reservas de incentivos fiscais, né, que em atendimento a leis, né, que concedem isenções ou reduções nos impostos a pagar, quando são feitas transferências para essas reservas, né, que são as reservas de incentivos fiscais, né? Então, mas a finalidade para a constituição das reservas no patrimônio líquido nada mais é que para dar à entidade aos seus credores, né, para proteger a entidade e seus credores dos efeitos de prejuízos, né? Contra os efeitos de prejuízos. Terceira questão: qual a diferença entre reservas e provisões? As provisões, elas são acréscimos de exigibilidade que reduzem o patrimônio líquido, não é? Porque se eu tenho lá um aumento de uma exigibilidade, eu vou ter uma despesa e essas despesas fatalmente irão reduzir o patrimônio líquido, né? Quando depois da apuração do resultado. Então, no caso das provisões, elas representam acréscimos de exigibilidade que reduzem o patrimônio líquido e cujos valores ou prazos não são ainda totalmente definidos, né? Como a gente viu, são baseados em estimativas e incertezas, né? As provisões, elas representam estimativas de valores a desembolsar, só que não se sabe ao certo qual é esse valor, né? É um valor estimado e incerto, enquanto que as reservas correspondem a valores recebidos dos sócios ou de terceiros, que não representam aumento de capital ainda, né? Não formal, e juridicamente incorporada a ele, né, que é o capital social, mas nós vamos ter aí as reservas de capital, ou ainda valores que são originados de lucros não distribuídos aos proprietários, que são as reservas de lucro. E as reservas, elas não possuem qualquer característica de exigibilidade imediata ou remota, ao contrário das provisões. As provisões são, sim, exigibilidades. As reservas, elas não são provisões, né? A gente vai ter reservas de valores recebidos de sócios, né? Que não representam aumento de capital, né? Nós temos as reservas de capital e nós temos ainda que se originam de lucros não distribuídos aos proprietários, que são as reservas de lucros. E aí essas reservas, elas não têm característica de exigibilidade, tá? Existe situação que deixa de ser reserva para passar ao passivo, né? Para passarem ao passivo, que é o caso de distribuição de dividendos, né? A gente, quando vai distribuir o dividendo, ele deixa de ser reserva e passa a ser dividendos a pagar, passa a ser uma obrigação, mas as reservas, elas não são exigibilidades, não possuem qualquer característica de exigibilidade. Quarta questão, o patrimônio líquido pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Cadê, meu Deus?
Por exemplo, na sociedade por ações, recursos aportados pelos sócios, reservas resultantes de retenções de lucros e reservas representando ajustes para manutenção do capital podem ser demonstrados separadamente. Qual a finalidade dessas classificações? Essas classificações, classificações e subclassificações, elas podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis. Por quê? Porque o patrimônio líquido, ele é o capital próprio, é o recurso investido pelos sócios, pelos acionistas, pelos proprietários, e como esse investimento está retornando para eles, né? Então, ele é relevante, essas classificações e subclassificações no patrimônio líquido são relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis, principalmente os sócios acionistas, né? Porque retrata a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Então, ela é importante para a tomada de decisões. Ok? E aí, nessa mesma atividade, foi disponibilizada para vocês, juntamente, a unidade 7, né? Quatro questões referentes à unidade 7, que eu coloquei antes essas questões para que vocês pesquisassem e respondessem, e a gente viu na nossa última aula de segunda-feira, nós tratamos das receitas e despesas, tá? Então, vamos ver aqui. Pesquise e responda os questionamentos abaixo. Analise a seguinte sentença. O lucro de um período é exclusivamente consequência das operações ocorridas no mesmo período? O que é que vocês acham? O lucro de um período é exclusivamente consequência das operações ocorridas no mesmo período. Se nós temos que fazer a apuração do resultado anualmente, as contas de resultado anualmente elas são encerradas, né, zeradas, para que a gente possa apurar o resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Então, essa sentença ela está correta. O lucro de um período é exclusivamente consequência das operações ocorridas no mesmo período, tendo em vista que as receitas e as despesas elas vão ser encerradas para apuração do resultado. Então, se ela obtiver o lucro é daquele período. Então, anualmente essas contas são encerradas e zeradas e apurado o lucro do período. Quando se inicia o exercício social, essas contas de receitas e despesas estão zeradas. Então, o que for apurado de lucro já é de outro exercício social. Então, essa sentença está correta. Qual a diferença conceitual entre receitas e ganhos? Cite um exemplo. A receita, nós vimos que ela surge no curso das atividades normais da entidade, né? Então, a receitas, nós vamos ter receita de vendas, de mercadorias ou de produtos, receita de prestação de serviços, receita financeira, tudo isso são receitas que surgem no curso das atividades normais de uma entidade. Enquanto que os ganhos, eles representam outros itens que, embora se enquadrem na definição de receita, mas podem ou não surgir no curso das atividades normais da entidade. Representam também aumentos nos benefícios econômicos, mas não fazem parte, né, da atividade continuada da entidade, né? E aí o exemplo é o ganho na venda de bens do ativo imobilizado, né? Alienação de bens do ativo imobilizado. Nós vamos ter um aumento nos benefícios econômicos, acréscimo nos benefícios econômicos, que representam, que se enquadram na definição de receita, mas eles não fazem parte da atividade continuada da entidade, tá? Então, podemos dizer que as receitas fazem parte das atividades principais, vendas, por exemplo, e ganhos de atividades esporádicas, como doação, alienação de bens do ativo imobilizado, né, por exemplo. 3. Qual a diferença conceitual entre despesas e perdas?
Cite um exemplo. A definição de despesas abrange perdas, assim como as despesas que surgem no curso das atividades ordinárias da entidade, das atividades normais da entidade, tá? Então, as despesas, assim como as receitas, elas surgem no curso das atividades normais da entidade, e elas representam um decréscimo nos benefícios econômicos, né? E as perdas também. As perdas, elas não surgem das atividades usuais da entidade, mas elas também representam o decréscimo nos benefícios econômicos. Mas aí a gente vai ter como despesa as atividades principais, né? Comissão de vendas, por exemplo, são despesas, enquanto que as perdas estão representadas nas atividades extraordinárias. Um incêndio, por exemplo, em que ela perde todo o seu estoque, né? Isso aí é uma perda, não faz parte da sua atividade continuada, da sua atividade usual. Quarta questão: o que é necessário para reconhecer uma receita e para se reconhecer uma despesa? A receita, ela só vai ser reconhecida quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros, né? E esses aumentos estão relacionados com aumento de ativo ou com diminuição de passivo e podem ser mensurados com confiabilidade. Então, a receita só será reconhecida, só deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o aumento de ativo ou com a diminuição de passivo, né, que também pode ser, e puder ser mensurado com contabilidade. E as despesas, elas devem ser reconhecidas quando resultarem em decréscimo, né, o contrário, da receita. Decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o decréscimo de um ativo ou aumento de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Ok? Entendido? Então, ó, os avisos finais, tá? Prova segunda-feira, AV3, vai ser disponibilizada no AVA, do dia 7 de dezembro ao dia 9 de dezembro, né, segunda a quarta. A segunda chamada, no dia 11, só vai ficar disponível no horário da aula, tá? Então, deem preferência a fazer a primeira chamada, para que vocês fiquem logo de férias, porque a segunda chamada na sexta, dia 11, só ficará disponível no horário da aula, tá? E aí eu acredito que a gente tenha, nós professores tenhamos até o dia 18 para postar as notas de vocês, e eu farei isso, né? Tentarei corrigir na semana, e à medida que eu for corrigindo, eu já lanço as notas de vocês, tá? Não saiam, que eu vou aqui interromper a gravação para fazer a chamada, e posto sim, viu, Débora? Eu posto a aula no AVA, tá? Vou só fazer a chamada aqui, só um instantinho.